Cheguei. Cheguei, Brasil! Chegamos, galera! Pega seu café, pega sua Bíblia e vem, porque essa live aqui é a Bíblia com a Fê. A mensagem é a versão que nós estamos lendo. Já estamos quase acabando o Novo Testamento. Começamos essa live com Bíblia no mês de outubro, meio de outubro, mais ou menos. Já lemos muitos livros do Novo Testamento. Estamos hoje em Hebreus. Entramos em Hebreus ontem foi quinta, né? Ontem eu tava em Sinop, não fiz live ontem. Quarta-feira nós entramos em Hebreus, lemos o capítulo 1 e agora a gente vai continuar lendo o capítulo 2 de Hebreus. É fundamental que nos apeguemos com firmeza aos que ouvimos para que não nos desviemos. Se a antiga mensagem entregue pelos anjos era válida e ninguém podia desprezá-la, acham que podemos nos arriscar a desprezar a última, esta magnífica salvação? Antes de tudo, ela foi entregue pelo Senhor em pessoa, depois cuidadosamente transmitida a nós pelos que dele a ouviram. Durante todo este tempo, Deus a estava confirmando com os dons do Espírito, todos os sinais e milagres conforme decisão divina. Deus não nos encarregou os anjos da salvação de que estamos falando, e a Escritura diz: o que é o ser humano para que te preocupes com eles? Por que desperdiçarias tempo te preocupando com eles? Tu o fizeste quase tão importante quanto os anjos deslumbrantes com a luz da aurora e no Éden. Depois deste a eles responsabilidade sobre o mundo que criaste. Quando Deus os designou responsáveis sobre tudo, nada foi excluído. Mas ainda não vemos todas as coisas debaixo da jurisdição humana. O que vemos é Jesus, feito quase tão importante quanto os anjos. E então, pela experiência da morte, coroado muito acima de qualquer anjo com uma glória deslumbrante com a luz da aurora no Éden. Naquela morte, pela graça de Deus, ele experimentou plenamente a morte no lugar de cada ser humano. Faz sentido que o Deus que iniciou tudo e que tudo preserva, agora conclua sua obra, tornando perfeito o pioneiro da salvação através do sofrimento, enquanto ele conduz todas essas pessoas à glória. Uma vez que aquele que salva e os que são salvos têm uma origem comum, Jesus não hesita em tratá-los como família, dizendo: vou contar aos meus bons amigos, meus irmãos e irmãs, tudo que sei sobre ti. Vou me reunir a eles num culto em louvor a ti. Uma vez mais, ele se põe no mesmo círculo familiar quando diz: até eu vivo por depositar minha confiança em Deus. E uma vez mais, aqui estou com os filhos que Deus me deu. Uma vez que os filhos são da carne e sangue, é óbvio que o Salvador assumiu a carne e o sangue para resgatá-los por sua morte. Abraçando a morte e tomando-a para si, ele destruiu o poder que o diabo exercia sobre a morte e libertou os que temiam em vida por causa do medo da morte. Assim é evidente que ele não suportou tudo isso por causa dos anjos, e sim por causa das pessoas como nós, filhos de Abraão. Foi por isso que ele teve de assumir a vida humana de forma integral. Então, quando se apresentou diante de Deus como sacerdote principal para retirar os pecados da humanidade, ele já havia experimentado toda a dor e havia passado em todos os testes e agora tinha condições de ajudar no que fosse necessário. O autor de Hebreus, que a gente não sabe ao certo quem foi, está colocando exatamente a importância de Jesus, dos anjos e dos homens. E é importante que a gente saiba que mais importante que os anjos, Deus colocou o homem, o ser humano. Não à toa mandou o seu próprio filho morrer numa cruz para nos salvar, para que ele tivesse novamente relacionamento com o ser humano. Então, é importante que a gente entenda isso para que você, minha irmã, para que você, meu irmão, não se diminua, não se despreze, não se venda, não negligencie o valor que você tem diante daquele que te criou e que te amou primeiro. Eu vejo tantas pessoas se rebaixando, se diminuindo para caber em mesas, para caber em situações, para serem aceitas por pessoas, para serem amadas e validadas e aprovadas, desprezando o tamanho do valor que Deus dá a cada um de nós.
Deus nos ama de uma maneira que não dá para dar nomes. Não tem profundidade, não tem tamanho, não tem largura que defina o valor que Deus dá a cada um dos seus filhos. Independente do quanto você fale, independente do quanto eu peque, independente do tamanho das minhas misérias, Deus me ama, não pelo que eu sou, mas porque Ele é, por quem Ele é e pelo que Ele fez em mim. Então, entender o tamanho, a magnanimidade desse amor vai fazer com que você saia de um relacionamento de dependência emocional, por exemplo. Que você pare de se diminuir para caber em lugares, em situações que claramente as pessoas não entendem o valor que você possui. Vai parar com que você se machuque em busca de aprovação de pessoas, sendo que Deus está lá em cima dizendo: eu te criei de forma sobrenatural e assombrosamente maravilhosa, para que você seja aquilo que eu determinei para você. Todos os dias da sua vida eu já escrevi. Deus está lá em cima. Nós temos que entender que estamos num tabuleiro, né? Nós estamos jogando. Deus nos deu características, qualidades, fortalezas. Nós temos fraquezas também para nos lembrar que dependemos 100% de Deus. Ele nos fez de forma assombrosamente maravilhosa. Tudo que você é, foi Deus quem criou e constituiu em você. E às vezes a gente está se negando o tempo inteiro. Às vezes a gente está diminuindo o tempo inteiro. E é tão nocivo isso para a nossa identidade em Cristo. As pessoas, elas se afastam, se distanciam dessa identidade de Cristo. Por quê? Porque elas querem ser o padrão que o mundo exige. E Deus não exige que você seja como outra pessoa. Deus exige que você queira caminhar com Ele, porque nele você vai se tornando santa como Ele é santo. Então a sua identidade, ela é preservada em Cristo. A sua identidade, ela é revelada em Cristo. Não é o que o seu marido diz que você é, não é o que a sua mãe diz que você é, não é o que o seu amigo, o seu pastor, o seu chefe diz que você é, mas o que Deus diz que você é. E Deus diz que você é maravilhosa, Deus diz que você é uma obra-prima, Deus diz que Ele te formou corpo e alma de forma lenta, porque Ele estava de forma perfeita te construindo. E Deus te chama a ser como Jesus, Deus nos convoca a ser santos como Ele é santo. Venha como estás, porque em Cristo você é transformado nele. Então a gente precisa assumir, e não só assumir, tomar posse dessa identidade, para que nós não sejamos mais marionetes na mão de pessoas, para que nós não mais nos machuquemos negociando, abrindo mão da nossa identidade em Cristo para ser amada por pessoas, para ser amado por pessoas. Pensa nisso. E aqui o autor de Hebreus está fazendo essa relação da importância, né? Deus, Jesus, o Espírito Santo e o homem. E aí então vem anjos e todo o resto da população, né? Do sobrenatural criado por Deus. Capítulo 3 de Hebreus. Portanto, prezados amigos cristãos, companheiros nesta vocação até as últimas consequências, olhem com muita atenção para Jesus. Ele está no centro de tudo, em que cremos. Pois foi fiel em cumprir tudo o que Deus ordenou. A qualidade de Cristo é fidelidade. E nós precisamos querer ser como Cristo, amém? Ah, não, mas ninguém é como Jesus. Eu também acredito, ninguém é como Jesus. Ele é a nossa referência de perfeição. Porém, nós precisamos querer ser como. Então, só o ato de querer ser já te dignifica. O ato de querer ser como Jesus já te comissiona a buscar características que ele tem. Então, aqui, ele é fiel em cumprir tudo o que foi ordenado. Nós precisamos ser fiéis para cumprir o que a palavra manda. Ser fiel, leal, temente a Deus, né? Ser uma mulher íntegra, ser uma mulher generosa, gentil, educada. Isso tudo é o que a palavra diz que nós devemos ser. Então, quando nós entendemos que ser fiel em cumprir tudo que Deus nos ordenou, nos comissiona, nos capacita a viver a plenitude da palavra, não tem como a gente não querer conquistar isso, entende? Ah, eu não consigo 100%. Eu também não, gente.
Há situações em que eu me pego 100% adâmica, miserável, vivendo a minha própria vontade, negligenciando aquilo que eu sei que preciso viver na palavra. Mas é neste momento em que eu me percebo assim, que eu me diminuo para que Jesus cresça em mim. Porque eu, na força do meu braço, eu não consigo mesmo. Mas na dele eu tenho condição de melhorar todos os dias. O construtor tem mais valor que a sua obra. Toda casa tem um construtor, mas o construtor por trás de tudo é Deus. Moisés fez um bom trabalho na casa de Deus, mas foi um trabalho de servo, deixando as coisas preparadas para aquele que haveria de vir, Cristo. O filho tem a responsabilidade da casa. Agora basta que nos apeguemos com firmeza a essa ousada confissão e estamos em casa. É por isso que o Espírito Santo diz: hoje, por favor, ouçam, não fechem os ouvidos, como na revolta amarga, o tempo de provação do deserto. Ainda que eles tivessem observado o meu trabalho por 40 anos, seus antepassados não me permitiram agir do modo e muitas vezes testaram minha paciência. Fui provocado, muito provocado. Eu disse: o coração deles nunca vai estar comigo. Eles se recusam a andar nos meus caminhos. Irritado, jurei: eles nunca vão chegar ao seu destino. Nunca vão conseguir se sentar e descansar. Portanto, amigos, vigiem seus caminhos. Certifiquem-se de que não haja nenhuma descrença maligna rodando e que possa desviá-los do caminho, afastando-se do Deus vivo. Amém. Eu sei que você falou saúde. Pois enquanto ainda é hoje de Deus, vigiem um ao outro para que o pecado não os adormeça. Se pudermos manter a firmeza no ponto em que começamos, é o bastante para estar com Cristo por todo o caminho. Essas palavras soam em nossos ouvidos. Hoje, por favor, ouçam. Não fechem os ouvidos como na revolta amarga. Quem eram as pessoas que se fizeram de surdas? Não eram as mesmas que Moisés tirou do Egito? E quem provocou Deus por 40 anos? Não foram os mesmos que se fizeram de surdos e viraram cadáveres no deserto? E quando ele jurou que nunca iriam chegar ao seu destino, não estava a ele se referindo aos que se fizeram de surdos? Eles nunca chegaram lá, porque não o ouviram e nunca creram. Tem uma indicação, um indicativo, né? um sinal de que uma pessoa está surda para as coisas de Deus, é quando ela não consegue cumprir o que está sendo ordenado. Está na presença, sei lá, está na igreja, mas não muda a atitude. Diz que ora, mas não pratica a palavra. Recebe conhecimento, direção, mas não cumpre. Sabe? Essa pessoa está surda espiritualmente. Ao contrário, fica o tempo inteiro se justificando nas suas falhas, nos seus erros. Terceirizando culpados. O que tem acontecido bastante também é colocar culpa no seu temperamento. Ah, não, tá vendo? Eu fiz porque, nossa, eu não consegui, eu sou colérica. Deus podia tanto mudar o meu temperamento. Que palhaçada é essa, gente? Como é que Deus vai tirar aquilo que Ele te deu? Se fosse de todo ruim, Ele não tinha te dado. Pensa nisso. Tu tens temperamento, foi Deus quem te deu. Ele te criou corpo e alma de forma maravilhosa. Tem temperamento em você porque foi Deus quem escolheu o seu temperamento. Agora, as suas fraquezas, elas te lembram que você precisa depender de Cristo. Que não é na força do seu braço. Que você precisa, na sua fraqueza, se submeter. Diminuir para que ele cresça. Mas não ficar se escorando nela. Por que você não cumpriu a sua obrigação? Ah, é porque eu sou sanguínea, sabe? É tão difícil para mim terminar. Eu procrastino. Eu já tentei mudar isso, mas eu não consigo. Porque é o meu temperamento. Toma vergonha na cara. Para de viver emocionada. Teu temperamento não te define. Você não é o seu temperamento, inclusive. Você é cristã, filha amada de Deus, chamada para viver coisas sobrenaturais nesta terra como uma referência para aqueles que estão te assistindo. A prova de que você é uma surda e que então, comparada aos que não conseguiram acessar a terra prometida, quando Moisés foi levantado para libertar aquele povo da escravidão, é que você não cumpre o ordenamento. Fica se escondendo,
argumentando, terceirizando as suas responsabilidades, levantando culpados, utilizando de conhecimento para se justificar, para não ser uma pessoa que Jesus chamou a ser, para não mudar seus comportamentos. Ainda fica de conversinha no Instagram, no WhatsApp. Ainda fica de nhenhenhé, sabendo que não é o correto. Surda. E aqui ele diz assim, ó, Deus jurou que eles nunca entrariam na terra prometida, e assim foi. Porque surdos. Tá dentro da igreja, mas não escuta. Sabe o que tem que fazer de correto, mas não faz. Não, você não é frágil do jeito que você pensa que você é. Não é. Nunca vi um ser humano que tenha decidido conquistar, realizar, caminhar e viver o plano perfeito de Deus que não tenha conseguido vivê-lo. É uma decisão diária. Todo dia eu me levanto e eu digo, quem vai chorar é o capeta, porque eu vou me dominar. Eu vou cumprir o plano perfeito de Deus para a minha vida. Não é a minha agenda, é a agenda de Deus que vai fluir na minha história. Porque na minha vontade, gente, eu estava fazendo nada. Na minha natureza, eu estava fazendo nada. Mas não sou o meu temperamento. Eu sou aquilo que Jesus diz que eu sou. 4. Enquanto a promessa de descansar nele nos impulsiona para o alvo de Deus, cuidemos para não sermos desqualificados. Recebemos as mesmas promessas que o povo do deserto. No entanto, eles não fizeram bem a eles, porque não foram recebidas com fé. Portanto, se crermos, iremos experimentar o estado de descanso. Se não crermos, nada feito. Lembre-se do que Deus disse. Com ira jurei, eles nunca vão chegar ao seu destino, nunca vão conseguir descansar de verdade. Deus fez essa promessa, embora tivesse cumprido a parte dele antes da fundação do mundo. Em algum lugar está escrito, Deus descansou no 7º dia, tendo completado sua obra. Mas outro texto diz, eles nunca vão conseguir descansar de verdade. Meu Deus do céu, até o descanso é tirado daqueles que não escutam, aqueles que estão surdos espiritualmente. Até o descanso. Não à toa há milhares e milhares de pessoas por aí se lamentando, se arrastando de cansaço. Meu Deus do céu, eu nunca tinha reparado. Que doideira. Deus continua renovando a promessa, estabelecendo a data de hoje, como fez no Salmo de Davi, séculos depois do convite original. Hoje, por favor, ouçam, não fechem os ouvidos. Essa promessa ainda é válida, ela não foi cancelada no tempo de Josué. Do contrário, Deus não continuaria renovando a promessa para hoje. A promessa de chegada e descanso para o povo de Deus ainda está de pé. Meu irmão, descanso é de Deus. Descanso é de Deus. Glória a Deus, você pode descansar depois que cumpriu a sua obrigação. Depois que fez o que você deveria fazer. Depois que, como homem, foi lá, deu sua vida pela sua esposa, pela sua família, proveu, protegeu, deu segurança. Depois que você fez isso, homem, você está tranquilamente pleno para o descanso. Mulher, você que foi uma mulher zelosa, dedicada, auxiliadora, respeitosa, que soube com sabedoria edificar o seu lar, que se submeteu à missão do seu marido, você está plenamente convidado ao descanso nesta terra. Já viu quando a gente deita à noite e fala, meu Deus, glória a Deus. Neste dia eu fui fiel ao seu mandamento para a minha vida, para a minha história. Eu não fiquei olhando para o lado e dizendo, mas fulana não faz, eu também não vou fazer. Não, eu fui fiel porque eu olhei para ti 24 horas deste dia. Descanso. Chegada e descanso. E no fim da jornada descansaremos com ele. Ainda tem a eternidade, minha gente. Eu sonho com esse dia em que eu dançarei com Jesus na eternidade. Portanto, permaneçamos firmes e chegaremos ao local de descanso. Se não houver desobediência, não haverá desvio.
Tudo que Deus diz é sério, o que Ele diz acontece. Sua poderosa palavra é aguda como um bisturi e capaz de cortar tudo, sem dúvida. Mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada nem ninguém pode enfrentar a palavra. Não se pode fugir dela. Não há como. Agora, que já sabemos o que temos, Jesus, esse grande sacerdote, como acesso imediato a Deus, não podemos perdê-lo jamais. Não temos um sacerdote que não conhece nossa realidade. Ele experimentou fraqueza e provações. Experimentou tudo, menos o pecado. Portanto, vamos andar direito e receber o que ele tem para nos dar. Recebam a misericórdia. Aceitem a ajuda. 5. Todo sacerdote principal selecionado para representar o povo diante de Deus e oferecer sacrifícios pelos pecados deles deve ser paciente com as falhas deles, pois essa também é a sua própria experiência. Isso significa que ele tem de oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, não só pelos pecados do povo. Ninguém assume por conta própria essa posição de honra. Precisa ser chamado por Deus, como foi o caso de Arão. Nem Cristo se presumiu sacerdote principal. Ele também foi separado por aquele que disse: Tu és o filho, hoje me alegro em ti. Em outro lugar, Deus declara: Tu és sacerdote para sempre, na ordem real de Melquisedeque. Enquanto viveu na terra, antecipado à morte, Jesus clamou de dor e lamentou de tristeza. Enquanto apresentava suas orações sacerdotes a Deus, ainda que fosse o Filho de Deus, ele aprendeu uma obediência confiante pelo que sofreu, assim como nós. Então, tendo chegado ao apogeu da maturidade, declarado por Deus sacerdote principal na ordem de Melquisedeque, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos que obedecem e a ele confiadamente. Tenho muito a dizer sobre esse assunto, mas é difícil argumentar com vocês, pois se apegaram ao mau hábito de não ouvir. Cara, essa coisa da gente não ouvir, gente, isso é muito sério. Você sabe como você pode identificar se você não está ouvindo? Enquanto você escuta alguma coisa, você está dentro de você rebatendo ou até discordando, sabe? É quando dentro de você está surgindo várias respostas, mesmo que no silêncio, porque tá só no seu mundo interior. Daí você não tá escutando. Já viu quando você começa uma discussão, uma DR com alguém? E aí a pessoa diz alguma coisa, você tá assim, ó, mas dentro de você já construiu toda a sua defesa? Esse ele não existe, porque dentro do seu interior, no seu interior, você não tá nem ouvindo. Você está preparando a resposta. E é muito fácil que isso aconteça hoje em dia, né? Vocês já deveriam ser mestres, mas percebo que ainda precisam de alguém que se sente com vocês e ensine um novo princípio alimentar. Estão bebendo leite materno quando deveriam estar há muito tempo ingerindo alimento sólido. O leite é para principiantes, inexperientes nos caminhos de Deus. O alimento sólido é para quem tem maturidade e alguma prática em discernir o certo e errado. Agora a gente vai entrar em Hebreus 6, tá? Hebreus 6. Portanto, vamos abandonar os rabiscos da pré-escola e passar para as grandes obras da arte que retratam Cristo. Cresçam em Cristo. As verdades fundamentais estão estabelecidas. Virar as costas para a salvação da autoajuda e se voltar para Deus com toda a confiança. Instruções batismais, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, castigo eterno. Se Deus nos ajudar, permaneceremos fiéis a tudo isso. Mas isso não é tudo. Continuemos. Se Deus nos ajudar. É em Deus, gente. A nossa dependência está nele. O dia que eu achar que eu consigo sozinha, que eu não preciso de oração, que eu não preciso de devocional, que eu não preciso meditar na palavra, que eu não preciso de pessoas para caminhar ao meu lado, para serem referências para mim, lascou tudo. Lascou tudo. A soberba já tomou todo o meu ser. Porque pessoas soberbas são autossuficientes. Pessoas soberbas, elas acreditam que elas não precisam de ninguém. Pessoas soberbas não conseguem nem pedir ajuda. Pessoas soberbas passam pelos perrengues e não conseguem abrir a boca e dizer: em nome de Jesus, me ajuda. Tô sofrendo. Tá difícil. E existem pessoas que amadureceram e que o sofrimento delas estão em outro nível, em outra esfera. Mas mesmo assim, a gente precisa reconhecer: ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Os que já viram a luz, provaram o sabor dos céus, foram parte da obra de Deus, do Espírito.
experimentaram pessoalmente a absoluta bondade da palavra e os poderes que se manifestaram em nós, e ainda assim, com desprezo, viraram as costas para tudo isso e levaram as mãos, bem eles, como se nada tivesse acontecido. É impossível, porque crucificaram Jesus outra vez. Eles o repudiaram em público. A terra ressecada que recebe a chuva produz uma colheita farta, pois o lavrador que a cultiva tem a aprovação de Deus. Mas se produz ervas daninhas e espinhos, mais provável é que ela seja amaldiçoada. Campos assim são queimados, não produzem colheita. Amigos, estou certo de que isso não acontecerá com vocês. Amém. Tenho os melhores pensamentos a respeito de vocês, pensamentos sobre a salvação. Deus não perde nada. Deus conhece perfeitamente o amor que vocês demonstraram quando ajudaram alguns cristãos em necessidade, algo que continuam a praticar. Agora quero que cada um de vocês tenha o mesmo interesse por uma esperança saudável e a mantenham até o fim. Não voltem atrás, sejam como aqueles que nunca perderam a fé e receberam tudo que foi prometido a eles. Quando Deus fez aquela promessa a Abraão, ele a endossou, pondo a própria reputação em jogo. Ele disse: prometo que o abençoarei com tudo o que tenho. Bênção, bênção e bênção. Abraão se agarrou a isso e recebeu tudo o que lhe foi prometido. Quando alguém faz uma promessa, oferece também uma garantia, apelando para alguma autoridade acima dele. Assim, se houver alguma dúvida a respeito da promessa, a autoridade entra em ação, decidindo qualquer questionamento. Deus, como garantia de suas promessas, deu sua palavra, uma garantia sólida como uma rocha. Deus não pode quebrar sua própria palavra, e como sua palavra não pode mudar, sua promessa também é imutável. Nós que recorremos a Deus para salvar nossa vida, temos todos os motivos para agarrar com as duas mãos a esperança prometida e nunca mais largar. Essa esperança é uma linha de vida espiritual inquebrável, que vai além de tudo que é visível até a presença de Deus, onde Jesus está, pois ele se adiantou a nós e assumiu sua posição permanente de sacerdote na ordem de Melquisedeque. Enquanto eu estava lendo isso aqui, veio assim na minha mente, Senhor. Nós temos motivos de agarrar isso com esperança, prometida e nunca mais largar. Essa é uma esperança numa promessa. E aí eu quero te perguntar, quais são as promessas de Deus para a sua vida? Quais são as promessas que você tem absoluta convicção que são promessas de Deus para você? Uma coisa que mudou a minha maneira de viver o Evangelho foi saber que as promessas de Deus para a minha vida, elas não estão no meu emocional, elas estão na palavra. Ah, é porque Deus prometeu que eu vou ser feliz. Não está escrito isso aqui. Deus prometeu que eu vou ser mãe. Não está escrito isso aqui. Deus prometeu que eu vou ser milionária. Não está escrito isso aqui. Deus prometeu que eu, sei lá, o que mais? Que eu vou ser famosa. Quais são as promessas que Deus fez para você? Você precisa questioná-las. Porque se for emocional e não estiverem validadas na palavra, não são promessas de Deus para você. E aí você vai perseguir como se fosse uma promessa divina, e quando não houver o cumprimento, você vai questionar. Porque aqui está dizendo que a palavra dele, a promessa dele não pode não pode retroceder. Deus não retrocede na sua palavra. É inquebrável a promessa dele para mim e para você. Mas a promessa que está na Bíblia não é uma promessa emocional. Ah, porque Deus vai me fazer pastora e eu vou pregar nas 4 cantos do mundo. Tá escrito isso aqui? Me conta. Essa é a fé racional e inteligente. É você saber de onde vem, qual é a fonte. A fonte é a Bíblia, que é uma revelação escrita por inspiração divina. Assim nós cremos e declaramos a palavra. Por isso que nós não devemos ser levianos ao ouvir uma profecia e não vir confirmá-la na palavra. Você entende? Eu até hoje recebo profecias que eu vou gerar filhos.
Essa é a vontade de Deus para minha vida. Está escrito na palavra. Aquilo que Ele quiser vai acontecer. Do jeito que está escrito aqui. E se estiver escrito, se é uma promessa de Deus para você, não há quem possa impedi-la que ela se concretize. A não ser a sua incredulidade. Quais são as promessas que você está aí perseguindo? É emocional? É bom que você coloque isso na presença de Deus. Porque isso pode te frustrar, entristecer, te distanciar do amor inigualável que Deus tem por você. Cuidado. Tudo tem que estar aqui, ó. A fonte é essa aqui. É essa aqui que valida. Amém? 7. Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele se encontrou com Abraão, que voltava de derrotar alguns reis e o abençoou. Abraão, por sua vez, entregou a ele a 10ª parte do espólio de guerra. O nome Melquisedeque significa rei de justiça e Salém significa paz. Portanto, ele é também o rei da paz. Melquisedeque é mencionado na história sem registro de laços familiares, sem indícios de que teve início ou fim. Nesse sentido, ele é como um filho de Deus, uma presença sacerdotal, grandiosa, dominando todo o cenário. Podemos deduzir que Melquisedeque era alguém muito importante pelo fato de nosso pai Abraão ter dado a ele o dízimo dos despojos. Os sacerdotes descendentes de Levi são autorizados a recolher os dízimos do povo, ainda que sejam mais ou menos iguais. Sacerdotes e povo tendo um pai em comum, Abraão. Mas esse homem, um estrangeiro, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas de Deus. Em atos de bênção, o menor é abençoado pelo maior. Vejamos o caso por outro ângulo. Entregamos nosso dízimo a sacerdotes que morrem, mas Abraão deu o dízimo a um sacerdote que, de acordo com as escrituras, vive. Vocês podem até argumentar que, sendo Levi descendente de Abraão e tendo Abraão dado dízimo a Melquisedeque, quando damos os dízimos à tribo sacerdotal de Levi, eles terminam em Melquisedeque. Se o sacerdócio de Levi e Arão, que deu a estrutura para a entrega da lei, pudesse tornar as pessoas perfeitas, não haveria necessidade de um novo sacerdote como o de Melquisedeque. Mas como esse sacerdócio não conseguiu cumprir o seu objetivo, houve uma mudança. Com ele, uma nova lei, que instituía mudanças radicais. Não há meio de entender essas mudanças nos termos do antigo sacerdócio levítico. É por esse motivo que não há nada na árvore genealógica de Jesus que possa conectá-lo à linhagem sacerdotal de Levi, mas o episódio de Melquisedeque traz a analogia perfeita. Jesus, sacerdote como Melquisedeque, não por ascendência genealógica, mas pela absoluta força da vida ressurreta. Ele também vive, é sacerdote para sempre na ordem real. Os antigos procedimentos no sistema de mandamentos que nunca funcionou como deveria foram deixados de lado. A lei não conduziu ninguém à maturidade. Assim, um caminho que funciona, Jesus, que nos leva diretamente à presença de Deus, foi posto em seu lugar. O sacerdote de Arão perpetuou-se automaticamente de pai para filho, sem confirmação explícita de Deus. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. A lei do Velho Testamento, a lei de Moisés, que foi uma ordenança de Deus, né? Moisés fica 40 dias na presença de Deus. Meu Deus do céu. Né? Moisés, por si só, é uma pessoa que a gente precisa aplaudir de pé, porque ele esteve na presença de Deus por 40 dias e Deus utilizou dele para escrever os mandamentos para o povo. Só que o Novo Testamento vai dizer que a lei não provocou grandes mudanças no comportamento, né? Porque a lei por si só, e aqui a gente vai trazer para o nosso contexto atual, né? Quando eu quero só dar uma ordem para as pessoas, né? Dar uma ordem para os meus filhos, uma ordem para os meus subordinados, e de uma maneira muito seca, só no racional, dificilmente isso vai produzir frutos. Porque as pessoas não conseguem cumprir? Não somente, mas porque a inteligência, ela passa pelos sentidos. Eu consigo assimilar melhor um conhecimento quando eu experienciei nas minhas emoções deste conhecimento.
Já viu assim, ó, a pessoa fala assim, eu estou, e eu faço muito isso, eu estou compartilhando das minhas experiências. Este conhecimento foi validado porque eu vivi na prática. Então, eu estou te falando que os 4 temperamentos humanos pode transformar o seu casamento para melhor, porque eu experienciei disso no meu casamento. O que eu estou querendo te dizer? Quando emocionalmente eu vivi a experiência do conhecimento, aquilo passa a ser mais possível de trazer uma transformação na minha vida. Quando eu separo cognitivo do emocional, né, o racional do emocional, é mais difícil que este conhecimento seja realmente concretizado em ações em mim. Por isso que a gente pensa, sente e por sentir, age. Você entende essa lógica? Essa ordem? E aqui quando fala que a lei não provocou grandes transformações, mas quando Cristo vem, ele acessa a nossa alma. Jesus vem e nos faz ter experiências profundas, emocionais com ele, e aí sim, então, provoca uma mudança de transformação. Por isso que é tão importante que a gente compreenda que sim, precisa ter uma experiência emocional. Você precisa ter uma experiência no sobrenatural que faça uma marca na sua alma de modo a transformar o seu comportamento. Então, uma pessoa que está em adultério, e ela sabe, gente, ninguém que adultera é por pura ignorância. Sabe que está fazendo errado. Mas como é que sabe e não consegue mudar o comportamento? Porque emocionalmente esta pessoa está afetada no sentido de estar com sentimento com o pecado. Então eu tenho um sentimento pelo pecado. Eu sei na minha racionalidade que eu sei que eu tô errando. Eu sei que eu tô fazendo mal pra mim. Eu sei que eu estou fazendo mal pra minha história. Eu sei que eu estou fazendo mal e desagradando as pessoas que eu amo. Eu sei que eu estou desagradando a Deus com o meu comportamento. Mas por eu ter um afeto, um sentimento pelo pecado, eu não consigo dizer não para ele. Eu não consigo ter uma transformação de atitude. Então, para que esta pessoa que está em pecado, e aqui eu coloquei o adultério, mas pode ser pornografia, pode ser dinheiro, pode ser procrastinar, pode ser várias coisas aí. Para que essa pessoa tenha um comportamento diferente daquele, ela precisa quebrar com um vínculo emocional com o pecado. Ela precisa parar de sentir afeto pelo pecado. É igual uma pessoa que é viciada em drogas, viciada em álcool, viciada em alguns jogos, viciada em pornografia. Ela tá aqui, ó. Eu não posso acessar pornografia, eu não posso jogar, eu não posso beber. Ela sabe, racionalmente ela sabe. Mas ela tá afetada emocionalmente. Então ela fica aqui, ó. Eu sei que não, mas poxa vida, me faz tão bem. A sensação é tão gostosa, mas eu não posso, é pecado, não posso, é pecado. Ai, mas gente, que delícia que é estar lá. Que delícia, a sensação, o prazer é tão gostoso. E quer saber, será que eu vou viver o resto da minha vida sem isso? Sabe, é essa crise interior que essas pessoas ficam. Elas sabem racionalmente, cognitivamente. Elas sabem que é um mandamento espiritual, mas o afeto é que conduz. E aí, às vezes, a gente fala assim, é mau caráter. Porque o caráter também é a alma. Então, vocês estão entendendo que muitas vezes a gente exige uma mudança de atitude no racional, de falar, não é possível, você sabe que não deveria comprar, porque você está no vermelho, você está devendo Deus e o mundo, você foi lá e fez mais uma dívida. A pessoa sabe, ela sabe, mas ela tem um afeto que faz com que ela haja. O que faz, que determina muitas vezes as atitudes de uma pessoa imatura é o afeto. É o sentimento por trás da ação.
É o motivo por qual ela age, ou uma dor, ou um sofrimento, ou um desejo. Dito isso, o que nós, que estamos no lugar de trazer revelação de maneira com que essa pessoa decida e domine, não a sua atitude, mas o seu afeto. Essa pessoa precisa dominar os seus afetos. As pessoas precisam saber por que elas fazem, qual o sentimento por trás daquela atitude, sabe? E aí você vai colocar isso em todos os lugares, desde uma procrastinação, desde uma preguiça. Sei que preciso ler a Bíblia, racionalmente eu sei, mas eu passo um dia inteiro dizendo que eu preciso, mas as minhas ações são movimentadas pelos meus desejos. Então eu fico me mimando prazerosamente com o quê? Com o Instagram, com o TikTok, com a série, com o dorama. Vou comer sabendo que não deveria, porque deveria estar em jejum. Porque o que está movimentando? O afeto. Então, a gente precisa trazer essa conexão. Traz o racional, conscientiza, amplia a consciência, depois mostra onde estão os afetos. Só assim, gente, que treina mudança de atitude. Caso contrário, vai achar que é um fracassado porque nunca vai dar conta. Gente, mas eu sei, mas quando eu vejo, eu tô lá. Eu tô lá adulterando, quando eu vejo, eu tô lá acessando a pornografia. Quando eu menos percebo, eu já tô bebendo. Quando eu menos percebo, eu já tô nas drogas de novo. É um sofrimento, gente. Porque a razão não comunica com o afeto. Triste. Podemos deduzir que Melquisedeque era alguém... Não, já li esse, né? Onde que eu tava? 26. Portanto, agora temos um sacerdote principal que se adapta perfeitamente às nossas necessidades, totalmente santo, sem o comprometimento do pecado e com a autoridade que se estende até a presença de Deus. Nos céus. Diferentemente dos outros principais sacerdotes, eles não precisam oferecer sacrifícios diários pelos próprios pecados antes de nos atender. Ai, porque Jesus é igual ao ser humano. Nada. Aqui já está dizendo que ele é diferente de todos os outros sacerdotes. Sacerdote já tá um pouquinho acima de mim e de tu, né, minha filha? Mas os sacerdotes precisavam fazer o quê? Sacrifício para perdoar pecado, para liberar aqui, ó. Oferecer sacrifícios diários pelos próprios pecados antes de atender o povo. Jesus não. Ele mesmo se ofereceu como sacrifício. E esse sacrifício é definitivo. A lei indicava como sacerdotes principais homens que não conseguiam cumprir seu ofício com perfeição. Mas a ordem que ressuscitou da intervenção de Deus designou o Filho, que é absoluta e eternamente perfeito. Perfeito só Ele. A gente está nessa busca aí de dominar os nossos afetos, para que nós sejamos um pouquinho parecido com Ele. Domine os seus afetos, porque você sabe o que você deve comer. Come besteira porque você tem afeto pelo prazer que a besteira te provoca. Você sabe que deveria ter uma disciplina de acordar e fazer toda a sua agenda, o seu roteiro de vida para um bem maior. Mas não faz porque tem um afeto aí pelo prazer da procrastinação. E assim a gente vai vendo que as coisas são muito mais profundas do que a gente acha que são, né? 8. Em essência, temos um sacerdote principal que, com autoridade na presença de Deus, conduz o culto do santuário verdadeiro construído por Deus. A tarefa do sacerdote principal é oferecer dádivas e sacrifícios. Nesse ponto, não é diferente do sacerdócio de Jesus. Se ele estivesse limitado à terra, não poderia ser sacerdote. Não precisaríamos dele, pois há um grande número de sacerdotes que podem oferecer as dádivas prescritas na lei. Esses sacerdotes, na verdade, apenas representam o que acontece no verdadeiro santuário do céu. Moisés teve um vislumbre dele na época em que estava para edificar o santuário do tabernáculo. Foi quando Deus disse: siga exatamente o que você viu na montanha. Mas a obra sacerdotal de Jesus ultrapassa em muito a dos outros sacerdotes, pois ele faz parte de uma aliança muito superior. Se a primeira aliança tivesse funcionado, a segunda não seria necessária. Mas sabemos que a antiga aliança deixou a desejar, pois Deus disse: levantem a cabeça, está chegando o dia em que vou estabelecer uma nova aliança. Vou deixar de lado a antiga aliança que estabeleci com os antepassados deles quando conduzi pela mão na saída do Egito. Eles não cumpriram a parte deles no acordo, por isso os deixei de lado. Mas a nova aliança que estou fazendo com Israel não será escrita no papel, não será esculpida em pedra. Desta vez vou escrever a aliança neles mesmos. Vou gravá-la no coração. Aqui você está testificando que eu falei dos afetos. Antes a lei estava gravada na pedra.
racional. Ordenança. Deus viu, não funcionou. E agora a minha nova aliança eu vou gravar nas emoções, na alma, no afeto, no coração. Vou ser o Deus deles e eles serão o meu povo. Não precisarão ir à escola para aprender de mim, nem comprar um livro do tipo Conheça Deus em 5 lições. Eles vão me conhecer em primeira mão, o pequeno e o grande, comum e o importante, todos por meio de Cristo conhecem a Deus. Eles vão me conhecer por terem sido carinhosamente perdoados, emoção, afeto. Eles vão me conhecer por terem sido carinhosamente perdoados, por terem sua ficha de pecados apagadas, limpa para sempre. O amor transforma, constrange, modifica, né? Quando a nova aliança entre Deus e o seu povo passou a vigorar, a antiga foi para a gaveta e lá ficará, acumulando poeira. A primeira aliança continha orientações para o culto e contava com um lugar designado especialmente para realizá-lo. Uma grande tenda exterior foi montada. Ela abrigava o candelabro, a mesa e o pão da presença. Esse local era conhecido como lugar santo. Uma cortina foi estendida e atrás dela montaram uma tenda menor, o lugar santíssimo. Ali foram postos o altar de incenso feito de ouro e a arca da aliança, que era coberta de ouro e guardava uma urna de ouro com o maná. O cajado de Arão, que floresceu, as tábuas da aliança e o propiciatório sob a sombra das asas do anjo. Mas não temos tempo para comentar isso agora. Depois de tudo estava em seu lugar, os sacerdotes cuidavam das suas tarefas na tenda, mas apenas o sacerdote principal entrava na tenda interior, a menor, e isso uma vez por ano, para oferecer um sacrifício de sangue pelos próprios pecados e pelos pecados acumulados do povo. Essa foi a maneira utilizada pelo Espírito, para mostrar por meio de uma parábola que, enquanto a tenda maior existisse, o povo não poderia andar com Deus lado a lado. Nesse sistema, as oferendas e sacrifícios não podem, de fato, chegar ao âmago da questão, não podem acalmar a consciência das pessoas, pois estão limitadas a questões ritual e comportamento. Trata-se essencialmente de um arranjo temporário, até uma revisão completa pudesse ser feita. Mas quando o Messias, o sacerdote principal dos assuntos superiores da nova aliança, entrou em cena, ele ignorou o antigo tabernáculo e seus utensílios neste mundo criado e se dirigiu diretamente ao tabernáculo dos céus, o verdadeiro lugar santo, para exercer um ministério perfeito. Ele também descartou os sacrifícios que consistiam em sangue de bezerros e de bodes. Se o sangue de animais e outros rituais de purificação tivessem algum efeito positivo sobre o nosso comportamento e nossa religião, imaginem quanto mais o sangue de Cristo é capaz de purificar nossa vida, por dentro e por fora, por meio do Espírito. Cristo ofereceu-se como sacrifício sem defeito e nos liberou os esforços inúteis para que nós tornássemos pessoas respeitáveis e pudéssemos viver para Deus. Assim como o testamento só tem efeito depois da morte de quem o fez, a nova aliança já foi iniciada com a morte de Jesus. Sua morte assinalou a transição da antiga para a nova, cancelando as antigas obrigações e os pecados que a acompanhavam, convocando os herdeiros a receber a herança eterna que foi prometida. Reuniu Deus e o seu povo neste novo caminho. Mesmo na primeira aliança, houve a necessidade de uma morte para sua confirmação. Depois de ler todos os termos da aliança da lei e o testamento de Deus, Moisés pegou o sangue dos animais sacrificados e, no gesto solene, aspergiu-o sobre o documento e sobre o povo que era o beneficiário. Ele atestou sua validade como as palavras: "Este é o sangue da aliança ordenada por Deus." Fez o mesmo com o local de culto e seus mobiliários. Moisés disse ao povo: "Este é o sangue da aliança de Deus, que Deus firmou com vocês." Num testamento poderoso dizer que tudo gira em torno da morte. É por isso que o sangue, a evidência da morte, é tão usado na nossa tradição, especialmente no que se refere a perdão de pecados. Isso indica a proeminência do sangue e da morte em todas aquelas práticas secundárias. Cristo não entrou na versão terrestre no lugar santo, ele entrou no verdadeiro lugar e ofereceu-se Deus como sacrifício pelos nossos pecados. Ele não faz isso todo ano, como os principais sacerdotes faziam na antiga aliança. Se fosse, ele teria se sacrificar repetidamente no decorrer da história. Em vez disso, ele se sacrificou de uma vez por todas. Assumiu todos os outros sacrifícios no seu sacrifício. A solução final para o pecado. Todo mundo tem de morrer uma vez e, depois, encarar as consequências de sua vida. A morte de Cristo também foi um acontecimento.
único, mas foi um sacrifício que levou nossos pecados para sempre. Assim, da próxima vez que ele se manifestar, o resultado para os que estão ansiosos por encontrá-lo será exatamente a salvação. Amém. Eu estou ansiosa para encontrar Jesus. Quer morrer, Fernanda? Morrer para mim é lucro. Viver para mim é ganho. Viver para mim é Cristo. Tenho medo nenhum de morrer, minha gente. Nenhum. Por isso, a reflexão da morte precisa nos colocar no trilho, amém? Precisa nos colocar, no caminho que nos leva à eternidade. Há um lugar que nós vamos. Ou é a eternidade ou é o inferno. Eu não acredito. Tá bom. Tudo bem. É que tá escrito. Existe um lugar. Nós temos origem, temos destino, amém? Vou parar aqui, tá, gente? Já falei demais. Paramos em Hebreus 10, segunda-feira, ou esse final de semana estarei em Brasília. Então, se tudo der certo, entre um intervalo ou outro, entre uma sonequinha da Aurora e outro, eu venho pra gente continuar a nossa leitura. Se você pode, continue a sua leitura por aí. Avalie, acho que a lição que fica, né, dessa leitura de hoje é a sua avaliação acerca dos seus afetos. Você sabe o que deveria comer, você sabe que deveria cuidar do seu corpo, você sabe que deveria ler a Bíblia, fazer um tempo de oração, você sabe que deveria ser uma esposa de acordo com a palavra de Deus, um marido de acordo com a palavra de Deus, todos nós sabemos. Dificilmente hoje você peca por ignorância, você falha por ignorância. Tanto é que o peso na consciência vem. Mas os seus afetos precisam ser avaliados. Avalie seus afetos. Analise as suas emoções. Onde estão os seus sentimentos? Por que você faz o que você faz? Aí, então, você estará pronta para submeter esse afeto a Cristo e na força dele, na vontade dele, com o auxílio do Espírito Santo, você se melhorar como ser humano. Amém? Beijos! Lembrando que nós estamos hoje no último dia para você aproveitar o presente da Black Friday para a Jornada dos Temperamentos com R$300 de desconto. Você vai pagar R$39 por mês para fazer parte desse curso. E também, se você quer se tornar uma analista de temperamentos pelo método Fernanda Boaventura e quer aprender como é que funciona tudo, não se tornar uma analista, mas por meio da imersão MFB, que vai acontecer dia 5 de dezembro, aprender como é que funciona o processo, vem comigo. Todos os links estão na minha bio. Se você achar dificuldade, me manda o direct que eu vou com você, tá? Beijos, boa sexta!